A saúde pública de São Gotardo dá um passo importante com a criação da Comissão Permanente de Farmácia Terapêutica. Foi instituído em março de 2019 o Decreto 33 da Prefeitura Municipal de São Gotardo, que cria e regulamenta a Comissão Permanente de Farmácia Terapêutica, que tem como objetivo padronizar os medicamentos básicos, fitoterápicos e hospitalares oferecidos pelo poder público à população, além de suplementos alimentares, fraldas geriátricas e insumos farmacêuticos. Qual a vantagem da instauração dessa comissão permanente para o município? A principal vantagem é a questão de padronizar o que o município realmente precisa. Nem todos os medicamentos que estão disponíveis no mercado, eles são necessários para o município de São Gotardo. A gente precisa saber quais são as doenças prevalentes e padronizar, de acordo com a padronização da União, do governo federal, que existe uma relação nacional de medicamentos essenciais, existe uma relação estadual de medicamentos essenciais e nós temos que fazer essa padronização aqui no município justamente para tentar manter uma equidade de distribuição de medicamentos para a população sem deixar faltar e diminuir no custo. E essa padronização, quando ficar no segundo semestre agora pronta, a gente vai disponibilizar no site da Prefeitura. Então lá no site da Prefeitura a população vai saber exatamente o que tem no município e o que não tem. Existe uma questão muito importante hoje na área da saúde, que é a judicialização da saúde. Aquele medicamento que falta no município, por exemplo, que o pessoal vai e busca via judicial a compra daquele medicamento. Ou o Estado, ou o município tem que arcar com essa compra. Então o juiz também ele pode ter um entendimento que existe uma padronização, essa comissão vai fazer isso a respeito do judiciário, existe uma padronização de medicamentos que a gente consegue suprir grande parte, não vamos dizer 100%, mas 90% das enfermidades que regem aqui o nosso município de São Gotardo. Então essa é a grande vantagem para a população. O importante é, primeiro, que nós precisamos, no município de São Gotardo, assim como em vários municípios do país, padronizar a utilização de medicamento. Uma vez padronizados os medicamentos que a gente vai usar, o usuário do sistema vai ter maior condição de conhecer a medicação, ter um acompanhamento da medicação e os profissionais também, diante da relação que nós vamos passar da medicação que vai estar contida no município, vai poder se programar diante do diagnóstico para poder fazer uso dessa medicação. No que diz respeito à aceitação, eficácia e indicação dos medicamentos fitoterápicos pelos médicos que atendem em São Gotardo, os membros da comissão falaram sobre as capacitações realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde e o que a população pode ganhar com o preparo desses profissionais, responsáveis pelo diagnóstico e escolha do tratamento das doenças. O diagnóstico ele é médico. Uma vez que o médico tem um diagnóstico e conhece a fitoterapia, ele vai ter um arsenal muito interessante para poder fazer o seu tratamento. A fitoterapia já tem muita pesquisa científica endossando os efeitos tanto terapêuticos como colateral. Então, não é coisa feita ao acaso, tem muita pesquisa já em termos de fitoterapia. Os produtos que tem na farmácia verde, todos têm artigos atestando a sua eficácia. O médico tem condição de fazer o diagnóstico, ele pode optar pela medicação da farmácia verde ou pela medicação alopática também, ou pelas duas medicações, vai depender do diagnóstico. Então o médico está inserido nesse processo, é de vital importância, porque é ele que dá o diagnóstico. Os médicos de São Gotardo, eles foram capacitados, houve uma capacitação de mais de um ano para que todos conhecessem as medicações, a utilização e para poder prescrever. Claro, a prescrição, o ato médico depende de cada um. Então, uma vez que foi feita essa capacitação, todos nós estamos preparados para poder prescrever diante do diagnóstico que nós vamos estabelecer. Bernardo Dornelas, farmacêutico responsável pela Farmácia Verde de São Gotardo, falou sobre a procura da população pelos medicamentos naturais e como ela pode colaborar com a produção desses medicamentos fitoterápicos. O que a gente tem notado é que realmente tem crescido ao longo do tempo, essa procura de medicamentos fitoterápicos. Isso se deve, grande parte, às capacitações que nós temos feito aí com os profissionais da saúde do município de São Gotardo, relacionado ao SUS, então os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos, nutricionistas, e também ao nosso trabalho de trazer a base científica para a farmácia verde.
Porque até então a farmácia verde trabalhava muito com o popular. É importante? Claro que é importante. Esse auxílio que a população nos dá, esse vínculo que a população tem conosco da farmácia verde, no sentido de, eu tenho uma planta em casa, eu já usei ela para certas coisas, foi bom, né? Isso é muito interessante. Mas não basta. A gente precisa trazer para a farmácia verde, a gente tem cada vez mais buscado isso, é a cientificidade das plantas medicinais. No que tange a questão de ajudar na farmácia verde, né, aí a gente tem a farmácia verde, ao longo da sua existência, né, sobreviveu por grande período devido às doações e auxílio da sociedade, né? Hoje a gente precisa ainda do auxílio da sociedade, mas em épocas passadas foi muito mais, né? E ela só está hoje aqui, né, perante a sociedade, fazendo um trabalho bacana, né, com medicamentos sem ruptura de estoque, né, que você for lá perguntar, tem, com exceção de uma planta, e faço até o convite aqui para a sociedade, se alguém tiver acesso, né, que é a vargem de tamarindo. Tamarindo é uma árvore, é uma vargem que tem uma fruta bem azedinha. Se puder ter acesso, a gente plantou, mas demora 10 anos para dar a vargem, então se alguém tiver acesso a essa vargem de tamarindo, que nos doe para poder fazer a geleia de tamarindo, que auxilia, né, no processo como laxativo, né? Então, nessa parceria é muito importante. Algumas plantas que nós não temos, a população às vezes tem acesso a essas plantas, é importante que ela nos comunique para poder fazer uma avaliação. Nem todas as plantas a gente consegue pegar, porque existe um controle de qualidade, né? Eu não posso ter cachorro junto, não posso ter gato, né? Eu não posso usar adubo químico, só posso usar adubo orgânico. Então, tem uma série de etapas e, ainda o mais importante, a planta tem que ser colhida no horário correto. Então, não adianta a população colher uma planta, vamos dar um exemplo aqui, hortelã. Hortelã nós colhemos, todas as hortelãs, nós colhemos depois das 10 horas da manhã. Se eu colher 7 horas da manhã, eu vou ter uma quantidade de princípios ativos para fazer efeito na pessoa menor. Então, essa dosagem vai ficar subterapêutica e não vai fazer um efeito qualificado para a pessoa, né? Então, nesse sentido, a população pode nos alertar para o que vocês estão precisando de planta do campo, né? Barbatimão, douradinha, congonha de bugre, né? Essas plantas a gente não consegue plantar no horto, sempre é bem-vinda essa informação, e as plantas a gente consegue cultivar, a gente tem tentado melhorar os processos no horto.